agora a gente vai mudar um pouco de assunto e falar sobre tecido, tá? Eu também sou representante comercial da Idantex, né, como importadora de tecido e também da distribuidora do grupo da Wheeler Car, que a gente tem 33 anos. E a gente vai falar só um pouquinho agora mais de tecido, porque pode surgir também algumas dúvidas. Geralmente o tecido é a primeira coisa, né, que o cliente vê, a primeira coisa que o cliente sente. E existe muita coisa que o mercado faz, muita dúvida que pode estar surgindo em relação a tecido. Quando a gente fala de composição de tecido, então a gente vai ter materiais poliéster, algodão, a gente vai ter viscose, temos linho também no estofado. E geralmente quanto os tecidos, os fios mais nobres, né, vai ser o algodão, vai ser o linho, né, uma viscose. Esses são os materiais naturais que acabam realmente tendo uma nobreza um pouco maior. Então o algodão hoje, o Brasil é um dos principais produtores de algodão, né? Então a gente vai ter alguns produtos, uma lona, alguma sarja com essa composição. São materiais hoje muito utilizados para fazer peças orgânicas, né? Em sofás fica legal. O linho também, o linho tem uma questão de que a massa, né? Então geralmente um produto 100% linho são peças bem decorativas, uma linha bem alta. E não é também qualquer cliente que consegue ter esse tipo de produto. O algodão, o linho, a viscose são produtos que mancham muito fácil. Então, quem tem criança geralmente evita colocar fibras naturais porque suja. Quem tem gato, cachorro, desfia muito mais fácil. Então, precisa ter um cuidado muito maior com a peça. Há uns 20 anos atrás, né, então, a gente começou a ver o poliéster entrando no mercado. O pessoal foi desenvolvendo fios de poliéster cada vez melhores, mais confortáveis, né, com um toque legal. E isso trouxe hoje produtos de qualidade no poliéster, que hoje na nossa indústria moveleira o poliéster ele é muito mais superior do que as fibras naturais. Tá? O poliéster é muito mais fácil de limpar. Então, se você se derruba, né, em cima de um tecido de poliéster, ele é muito mais fácil de você vir passar um pano umedecido no poliéster do que no algodão, que vai acabar chupando, incorporando essa sujeira, essa mancha e não deixa sair. A gente hoje tem fábricas, né, na China que hoje material 100% poliéster, tá? Os melhores fios vão vir da China e eles conseguem manipular toque, né, o conforto que vai ter, a resistência que vai ter. Então, geralmente quando a pessoa tem criança, acaba indo no poliéster, acaba indo seja veludo, seja um linho, pet, o pessoal acaba indo muito para os suedes, tá? Então, composição é isso. A gente vai ter variação em tramas, né, do material. A gente tem telas que são tramas mais retas, a gente vai ter a gente consegue trabalhar esse tipo de trama que é utilizado para eu ter desenhos diferentes, né? Então, uma lona é um ligamento reto, né? Então você vê que é um tecido muito mais, se eu olho de um lado, olho do outro, é muito mais próximo, né? A gente vai ter tecidos que a gente vai ter um ligamento de sarja. Sarja não é o tipo do material, a sarja é o tipo de ligamento que é utilizado, que aí você olha para ele e tem aqueles riscos na diagonal. É o tipo de ligamento que é feito na peça para conseguir um pouco mais de resistência. Mas o veludo ele acaba tendo um ligamento diferente, que na verdade a gente faz uma tela e coloca o fio de veludo, né, apontado para cima e vem cortando ele, né? Então aquele pelo que ele tem, na verdade, é totalmente diferente se eu pego um veludo do que eu pego um linho. Inclusive, quando alguém pede, eu quero um fio, eu quero um tecido que seja para pet, que seja
feito para gato. Quando a gente olha esse material, a gente sempre vai buscar ou um material que a trama seja extremamente fechada, se for num linho, por exemplo, só que ainda assim existe a chance do gato conseguir puxar fio. Então é mais comum o pessoal ir para um veludo, um suede de gramaturas mais altas, porque ele vai ter uma resistência a essa unha do pet. Aproveitando, falando em gramatura, os tecidos a gente consegue ver a gramatura dele, nada mais é do que peso sobre metro quadrado. Então, a gente consegue ver a quantidade de material que é utilizado para fazer 1 metro de um produto. Existem materiais mais nobres que vão de 500 gramas por metro quadrado. Então, se eu pego um por um, vai dar 500 gramas. E existem tecidos de 170 gramas por metro quadrado. Quanto menor a gramatura, geralmente menor a qualidade do material. Quanto maior a gramatura, mais toque eu vou ter, mais durabilidade eu vou ter. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Tá? Vocês têm um material hoje, né, que é um linho. Então, esse, por exemplo, é um linho que vocês utilizam, né, que ele é um linho chamado Deva, de gramatura 330. No tecido a gente trabalha com a face, que é onde a gente olha, né, que é o toque, e tem o forro, que a gente pode estar alterando esse forro também. O forro tem a função de dar um melhor acabamento, então quando a gente faz o sofá ele vai ficar mais armado. Tá? E também no toque, então quando a gente pega no tecido, por causa do forro eu sinto ele um pouco mais macio. Ao mesmo tempo a gente vai ter tecidos que vocês não usam, mas que tem gente que usa, que é uma gramatura aqui, por exemplo, 230. É um material com forro totalmente diferente, né? Enquanto aqui eu vou ter um TNT atrás, esse forro que a gente chama de ponche, é o forro mais simples que tem do mercado. É um material que não vai dar acabamento, então ele geralmente dá uma enrugada, isso dá diferença no acabamento. É mais difícil de costurar também, as costureiras preferem trabalhar com um produto com forro porque vai dar melhor acabamento. Vai dar aqui melhor toque, aqui eu tenho menos toque, vai ser mais fácil então de manusear e vai chamar mais a atenção dos clientes quando ele está dentro da loja, porque ele não vai ficar aquele sofá cheio com as costuras oscilando, né? Vai ser mais fácil de deixar ele mais reto, mais alinhado. Sobre bolinha, a gente chama isso de peeling, tá? O peeling nada mais é do que o fio, né, de um linho, de algum material, que esse fio ele começa a puxar, porque a gente vai sentando, tem o botão da calça, então esse fio ele vem puxando e ele começa a enrolar, isso que é o peeling. E o que a gente faz hoje, principalmente nos materiais 100% poliéster, é o fio que é utilizado, quanto mais fino o fio que eu vou ter ali, menor a chance disso acontecer. Então isso, basicamente, a gente já consegue acertar isso nos nossos fornecedores. É difícil a gente ter um material que dá peeling hoje, por causa, já é muito desenvolvido a tecnologia lá, o pessoal já usa um fio específico para isso. Se alguém tentar entrar no mercado, tentar colocar um fio, por exemplo, um pouco mais grosso, aí pode acabar acontecendo de acontecer isso. Tem que tomar um pouco de cuidado também, que tem gente que acaba confundindo o peeling com... existe um tecido de algodão, que é o algodão desfibrado, que na verdade é um algodão reciclado, que a fibra dele é bem curta. Aí quando você olha para ele parece que tem umas bolinhas, mas não é peeling, é a própria fibra do material que tem esse aspecto, são duas coisas diferentes. Na verdade, hoje o material que é mais fácil da bolinha é até o algodão, tá? E a viscose pode dar um pouco mais de bolinha, mas em termos de gramatura, eu não vejo tanta relação no peeling. Tanto que a gente tem materiais desde 170 gramas até
500, 600, que a gente não vê o peeling acontecendo. Porque o peeling não é tanto uma consequência da gramatura, mas uma consequência do fio que a gente, do diâmetro do fio que a gente utiliza. Veludo e suede basicamente está no fio que vai ser utilizado na altura dele. Não sei se vai dar para mostrar aqui, mas aqui é um mostruário que a gente consegue comparar os materiais. Aqui eu tenho um veludo Império de 400 gramas e aqui eu tenho um suede Andes de 400 gramas. Então a gramatura do material é a mesma, tá? O que vai mudar aqui é a forma como a altura do pelo que eu vou ter. Então o veludo é aquele material que vai marcar, que eu passo o dedo, né? Ele tem um pelo bem alto, aí quando eu passo o dedo ele marca. E o suede é aquele que tem um pelo bem fininho, parece mesmo uma camurça, né? Então tá basicamente na altura do pelo do material. Ou a gente tem uma opção de veludo que, na verdade, o veludo ele tem brilho, né? E a gente mudou a matéria-prima para trazer um veludo sem brilho, um veludo fosco. Aí ele marca menos, mas não é que ele pode marcar também, mas é bem mais sutil por causa do fosco, do fio fosco. Tá? E aí acaba aparecendo também um pouco de um suede. A gente não oferece nada hoje, fala, pô, esse produto ele é específico para pet, basicamente porque a gente não conhece o pet que a pessoa tem. Mas, e eu não recomendo que vocês deem garantia de material pet. Mas o que pode ser feito é falar, ó, indicar, os materiais mais indicados são esses, mas a gente não fala que é um material 100% pet, porque não existe um teste que é feito em laboratório que eu possa provar que esse material foi feito para pet. Quem oferece hoje um material para pet, eles, na verdade, eles estão assumindo um risco de poder acontecer alguns problemas. Mas, o que eles buscam? Vamos falar de produto. Eles vão buscar tramas extremamente fechadas que eu não consiga... Pega um garfo, uma faca, mesmo tenta furar o material. Né? Tenta furar para ver se passa. É um teste simples que o pessoal acaba fazendo para convencer a pessoa de falar, ó, existe grande chance desse material ser resistente ao PET, tá? Mas garantir que é anti-PET é arriscado, muito arriscado, porque tem uns cachorros que pesa mais que gente, né? Então, dependendo do dente ali, é difícil falar que vai atender, um material vai atender 100% das especificações, tá? Importante olhar quando a gente fala de PET, então, buscar materiais, evitar linho, tá? Ir mais para um suede, para um veludo de gramatura mais alta e fazer e passar a unha mesmo. Unha, um garfo, uma faca para ver se vai riscar, se vai marcar o material na hora. Porque eu estou passando o dedo aqui, por exemplo, ele não fica marca da unha. Então pode ser um material que vai atender bem esse mercado. Mas se eu pego um linho, por exemplo, que ele vai ter trama, se eu passo uma faca ali, pode ser que enrosque e puxe um fio, e aí vai estragar o material. Se eu pego um buclê, pode ser que ele pegue também no material e puxe o fio. Então, é legal mostrar na hora, às vezes um garfo, uma faca, um palito e ir riscando. Falando um pouco de couro, então. Existe um couro mais convencional, né? Então os couros eles vão ser derivados, né, do boi, né, que é um subproduto da indústria agro, da pecuária, né? Então, um couro é a pele e aí para conseguir essa variedade de cores é feito o tingimento. Para que a gente consiga colocar esse material no mercado, imagina que é um material orgânico, né? Esse é o couro do boi, e ele vai para um sofá e fica anos, né, sem estragar, sem apodrecer. Então, ele passa por um processo que te leva de 30 a 45 dias a produção do couro, porque é feita uma série de aplicação, de remoção de qualquer resíduo orgânico que possa ter, é feito tratamento de tingimento para dar cor. Então, quando ele vem para o sofá, ele é um material totalmente já inerte, tratado, né, que vai ter grande resistência. Todo couro é aplicado uma resina em cima, tá? A vantagem do couro, obviamente, é durabilidade.
ele tem ele dura mais do que materiais sintéticos de PVC, que eu vou estar mostrando na sequência. E existe um grande diferencial no couro, que é a sensação térmica. Então, o couro, a gente senta um pouco no couro, às vezes está um pouco gelado, às vezes está um pouco quente, mas ele consegue ajustar a temperatura do corpo muito mais rápido do que um material de PVC. E aí, dentro do couro, eu consigo fazer variações de acordo com os acabamentos que eu dou. Então, a gente consegue aplicar uma cera com brilho, que vai ter um outro custo, né? Mas aí eu quero uma peça com brilho, aí ele vem para um tule. Eu quero uma peça sem brilho, vem para o convencional, que é o vaqueta. Além disso, a gente vai ter couros especiais, que aí eu consigo fazer uma aplicação de uma resina, que é uma resina natural, uma caseína, que vai dar um toque encerado para o material. É uma outra nobreza do material, tá? E existe uma característica do produto, é que ela risca, tá? Ela marca, isso é característica dessa cera que é aplicado nele. E existe também a camurça. A camurça, basicamente, é uma divisão do couro que a gente tem, que aí vai trazer esse aspecto da camurça. Então, é uma derivação aqui do couro que a gente tem. Inclusive, essa camurça, ela é de bison. Tá? Aqui a gente tem outros couros que são encerados com umas gravações diferentes. Limpeza de couro é pano só com água, extremamente umedecido, está bem torcido. Se alguém aplicar álcool, veja, qualquer produto químico, ele vai remover uma resina que tem no couro e aí esse couro vai começar a descascar. Então, não pode ser aplicado álcool, veja multiuso, água sanitária, nada disso. É um pano extremamente só com água mesmo e aí bem torcido, tá? E aí existe no mercado o sintético. Aí vai ter gente que vai chamar de couro ecológico, né? A gente consegue desenvolver através do PVC, tá? E fazer imitações do couro. Então, o sintético hoje é muito utilizado para fazer peças, pode ser sofá, peças menores. E dentro do sintético, a gente também tem variações. Esse daqui que eu estou mostrando é um curvim. O curvim, basicamente, a face dele é 100% PVC. E eu vou alterando o forro dele para conseguir mudar o conforto que eu vou ter no material. Esse material aqui, ele é mais fácil de cuidar, ele rende mais na produção, por isso que às vezes se você compara um sintético com um feito com couro, ele é muito mais barato, ele é muito mais fácil de manipular. Então, às vezes o teu cliente está comparando, está olhando o sintético e na verdade está olhando um couro e às vezes é sintético e ele acha que é couro, e ele fala, mas o preço é muito diferente. E pode ser, na verdade, que ele está olhando um material 100% PVC, que pode ser aplicado também dentro das casas. O conforto térmico acaba sendo um pouco pior que o couro, tá? Ele demora mais para se adequar à temperatura do corpo da pessoa. Então, esse é um corvim. Tem várias gravações. Agora, existe também no mercado o coríssimo. O coríssimo, a face não é 100% PVC. Aí eu posso ter poliuretano. Geralmente o coríssimo é bem difícil a gente ver no mercado, porque ele é um material que racha, tá? Ele é um material que descasca. Então, se você tem aquela roupa que é aquele couro sintético de coríssimo, você vê que depois de uns 2 anos começa a descascar. É porque foi utilizado coríssimo. O PVC ele não tem esse problema de ficar descascando com o tempo. O corvim, voltando para o corvim, um fator de qualidade importante é a espessura que a gente utiliza nele.
Então, quanto maior a espessura, melhor o toque, maior a qualidade. Quanto menor a espessura, mais rígido ele é, mais firme ele é mais difícil de fazer uma peça também, acaba sendo, tá? A durabilidade do couro vai ser realmente bem maior, enquanto que o corvim, dependendo do local que você vai estar, batendo muito sol, ele pode dar uma manchada, né? Já o couro ele tem uma resistência um pouco melhor. Obviamente que o couro também não pode deixar ressecar, né? Precisa de vez em quando passar um hidratante do couro, mas em termos de durabilidade vai ser anos a mais no couro, isso, com certeza. E é muito mais sofisticado, né? O toque, só pegar os dois materiais que a pessoa já percebe como realmente é mais sofisticado o material, né? Mais nobre, né? O sintético ele pode rachar se ficar pegando muito sol, assim, depois de um tempo, na movimentação difícil, muito difícil, tá? Depende da qualidade do couro. Esse aqui, o sintético que a gente usa, que o mercado está mais acostumado, é uma espessura que a gente chama de 0,9, né? E 0,9 milímetros. Só que se a pessoa aplicar um 0,8, aí tem menos material e pode acontecer, mas a espessura geralmente vem especificada, a gente sabe, né, a gente consegue ver isso em um laboratório, né, no material que o público normal não consegue ver. A gente começa a perceber um pouco a diferença no toque, a gente vai pegando o material, a gente sente que o mais fino ele é mais seco, o material. Quando a gente falou dos materiais, né, os linhos, veludo, suede, um buclê, todos esses materiais, se a gente derruba água, ele acaba penetrando, né? Então isso vai estragar o material, acaba apodrecendo. Se for, tem alguns materiais que acaba realmente entrando água pela costura ou pela própria trama do material vai entrar líquido, né? Então o pessoal acaba impermeabilizando quando é para a área interna. Mas quando a gente coloca alguns materiais na área externa, é tanta incidência de luz, né, de sol, chuva, né, fica no sereno, que esse material acaba ressecando, ele apodrece, ele abre. Então, existem materiais que são específicos para a área externa. Uma coleção que a gente tem, por exemplo, são tecidos da Aquablock da Karsten, em que aqui existe um tratamento no material, uma resina que é aplicada, que ele vai ter impermeabilização. Então, se derruba a água aqui, a água ela vai andar pelo material, ela vai escorrer, ela não vai penetrar. Além disso, é aplicado antimofo, né, para se ficar um pouco de água não mofar no tecido. E anti-UV, que é um bloqueador solar, então bate a luz do sol, ele vai refletir isso de forma com que a durabilidade do material em área externa seja melhor. Então, quando a pessoa quer colocar um material numa área externa, o pessoal precisa vir para esses Aquablock ou Aquasummer, né, que a gente vai ter, que aí são materiais que a água não vai penetrar. Tá? E existe um outro material, que é um material de PVC também, que acaba sendo náutico, né? Então a gente vai ter tecidos poliéster, tecidos PVC, que aqui eu tenho mais tratamento anti-UV, tratamento anti-mofo, eles vão ser impermeabilizados, vão ser específicos para utilizar em área externa. A diferença aqui é que eu vou ter uma gramatura maior, eu vou ter uma qualidade um pouco maior também. Tanto que em termos de preço aqui a gente está falando de mais do dobro do preço, né? Aqui é um produto, vamos colocar assim, mais de entrada, e aqui é um pouco mais sofisticado, dá para trabalhar melhor o toque, né? Eu tenho mais textura ali, enquanto é tudo reto, só diferencia as estampas. Aqui eu consigo trabalhar um pouco mais o toque do material. Tá? Mas em termos de tratamento, basicamente é a impermeabilização, é o anti-UV, é o anti-mofo. Tá? Então eu posso pegar um tecido, um linho, por exemplo, aplicar impermeabilizado e colocar em área externa? Não. Por causa da incidência do sol, por causa da água, aí acaba que você não tem
tratamento para esses dois fatores, o material acaba apodrecendo se ficar muito tempo exposto em área externa, com água, aí ele vai acabar abrindo e estragando muito mais rápido. Tá? Ele pode ser utilizado na piscina, ele pode ser utilizado na praia. A diferença é que se chove, o pessoal fala, não deixa cair no água o tempo todo, então tira ele, deixa só a estrutura do sofá lá. Quando a gente vai para um náutico, ele já foi feito até para colocar em barco, lanche, então ele aguenta mais pegar essa água mais intensa, sol mais intenso em cima. Lona e sarja, a diferença está no ligamento. Se eu pego uma lona, o ligamento dele é reto, então você olha para o fio, ele está sempre todo reto, cruzado, né? Enquanto que a sarja fica aquele na diagonal. A diferença é muito mais estética hoje, eu particularmente acho lona mais bonito, mas a sarja tem um nome mais forte no mercado, mas muitas vezes o cliente vem pedindo a sarja, só que você pode estar oferecendo a lona, falar, a única diferença vai estar na trama dele, fica mais bonito, o caimento fica mais bonito, por exemplo, no estofado, né? No sofá de living, por exemplo. Todo material, tanto importado quanto nacional, ele sofre o risco de ter variação de cor. O pessoal acaba não conseguindo replicar 100% a cor com as alterações de lote, né? No caso do Modena, que é uma lona peletizada, ela também é estonada, então a gente já gasta esse material de forma proposital na indústria para dar um efeito de jeans, já do gastro, que o pessoal pede. Então isso é feito de forma proposital. Tá? Isso também ajuda, como o material é 100% algodão, tá? Todo o material 100% algodão desbota. Tem um problema sério de desbotar. Seja na sarja, seja na lona, o algodão ele é muito sensível ao calor. E aí o estonar ele melhora essa condição, né? Ele faz com que também não fique tão perceptível esse desbotamento, porque ele praticamente já está gasto, né? Isso é feito de forma intencional e também o estonado ele está um pouco, né, no momento, né? Na moda. O peletizado, quando a gente fala que é um tecido peletizado, é uma lixa que a gente passa no tecido. Quando um tecido ele sai numa fábrica, numa indústria, geralmente o toque dele é mais seco, é duro. E aí a gente passa como se fosse uma lixa. É um polimento que a gente faz no tecido para dar um toque mais macio. Então é isso que é a peletização de algum material.